Fala empresário, tudo bem? Deixa eu começar essa conversa te fazendo uma pergunta, ou duas, e aí você me responde se sim ou se não. Sinceramente falando, você está 100% satisfeito com as entregas que o teu time de líderes faz para você? Você está 100% satisfeito com a alta performance da sua equipe? Se em alguma dessas duas perguntas você afirmou que sim, ok, mas se você porventura disse não, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu preciso te mostrar duas palavras poderosas e lá no final te dar uma dica para você conduzir o dia a dia, a rotina dos seus líderes, tá bom? Bora pro vídeo sem mais delongas aí. Olá, é um prazer ter você aqui. Meu nome é Adolfo Ribeiro, eu sou líder, sou mentor, criador do método Reinovação 28 Dias e eu quero te dizer uma coisa, a sua equipe pode entregar mais do que ela entrega para você hoje, para melhorar a sua satisfação. Para começar, para contextualizar o que eu estou dizendo aqui, eu quero contar uma história que aconteceu comigo. Eu estava em deslocamento de uma cidade para outra a trabalho e dei nesse momento atenção pro volante, porque estava fazendo ali o trabalho correto de um motorista, que é dirigir sem ficar com a atenção no celular, né? E quando eu fui pegar o celular, tinha assim algumas mensagens referente a um determinado tipo de problema. E eu pude avaliar ali que os nossos bombeiros de plantão, você tem bombeiros de plantão na sua empresa, você tem pessoas que estão ali prontas para apagarem os incêndios que ocorrem no dia a dia da sua empresa. E obviamente nós também temos, e os bombeiros de plantão correram ali, apagaram o incêndio e transformaram aquele problema em status resolvido. Eu peguei por ter uma oportunidade de estar vendo pós-solução, né, com mais tranquilidade. Eu consegui analisar alguns pontos, verifiquei algumas coisas aqui, algumas coisas ali e acabei montando um diagnóstico. Assim que eu cheguei na empresa, chamei os liderados, chamei eles na sala, vamos conversar, e aí eu usei a primeira ferramenta de duas que eu quero que você passe a usar hoje. Eu não sei que horas, que dia que você está vendo esse vídeo, mas o chamado para ação é hoje, coloca hoje. Estuda, pesquisa, vai procurar pessoas que falem sobre isso, vem falar comigo também, mas hoje você coloca essas ferramentas em prática na sua lida diária com os seus liderados, tá bom? A primeira palavra, a primeira ferramenta poderosa que você usa e que eu usei nesse caso em específico se chama pergunta. Perguntas, as perguntas são libertadoras. Eu já sabia de muita coisa, já tinha analisado o caso, já tinha verificado, já tinha falado com algumas outras pessoas, já tinha praticamente um diagnóstico do que tinha acontecido ali, mas eu ainda fui para as perguntas. Eu chamei os liderados e comecei a perguntar para eles sobre aquele ocorrido, aquela situação, e eles foram me dando respostas e eu fui escrevendo no caderno ali. E à medida que eu ia escrevendo no caderno, eu percebi que essas respostas que eles me davam condiziam com as perguntas. Aliás, as perguntas e as respostas que eles me davam mediante as perguntas condiziam com o que eu já tinha de diagnóstico, com o que eu já tinha formatado. Mas é importante a pergunta e você vai saber por que no decorrer dessa conversa. Quando eu anotei algumas coisas, aí eu já tinha o diagnóstico montado na minha cabeça, já tinha ele confirmado pelas respostas que eles me deram. Aí eu passei para a segunda fase, não é a segunda ferramenta, eu passei para a segunda fase que também faz parte, mas eu fiz o quê? Mais perguntas. Eu fui e fiz mais perguntas. Mas as perguntas que eu fiz agora já não eram perguntas de cunho de levantamento do assunto, eram perguntas que faziam eles refletir sobre as ações que eles tomaram e o que eles poderiam ter feito diferente. Tanto que a minha primeira pergunta, e fica até no ar assim para eles, é assim: o que vocês teriam feito de diferente aqui? Já teve uma análise com os seus liderados em que você chegou e falou assim: o que você tem de diferente? Aliás, o que você poderia ter feito de diferente nesta ação que você cometeu? Uma conversa leve, não uma conversa pesada, em tom de cobrança, nada de punição, mas para entender o momento do seu líder, para que ele consiga te dar respostas, para que você crie a estratégia de resolver, não a atividade de corrigir. Se é que você entendeu a minha frase
E eu faço um parênteses aqui, esses liderados, eles são pessoas maravilhosas, a gente já imputou na metodologia de ensiná-los a alta responsabilidade, ou seja, não tenham líderes que ao fazer perguntas, as respostas são desculpas, muletas. Ah, mas a culpa não foi minha, foi da outra pessoa. Ah, mas a culpa foi dele que não fez o trabalho dele na hora certa. Ah, mas a culpa foi do incidente que aconteceu imprevisto para que eu não conseguisse seguir o meu planejamento. Eu não tenho esse tipo de resposta dos liderados, porque o jogo está combinado antes. Você já combinou de que as perguntas, quando elas são feitas, os levantamentos, as acariações, como você quiser chamar, são coisas para criar soluções e não culpados. Fica com essa dica aí para você entender melhor depois da solução. Fiz as 2 sessões de perguntas e já a segunda sessão de perguntas, perguntando intencionalmente se ele faria diferente, o que ele acharia dessa solução, ao invés da solução que foi tomada, o que ele acharia de fazer desta forma, e aí nós saímos com um consenso dali de que eles poderiam ter feito diferentes. Estatisticamente falando, 80% dos problemas que você tem é porque você não usa a palavra, aliás, a segunda ferramenta, que dá de 3, né, na realidade, que você não usa a antecipação. Começa a colocar no teu líder hoje a sensação de que ele precisa se antecipar. Eu tenho uma ferramenta que eu criei, que lógico, não foi eu que criei, eu adaptei e adapto para cada cenário, que o líder ele tem uma agenda programada, um hora a hora ali, como você quiser chamar, onde ele vive baseado naquilo ali. E quando você cria esses documentos você precisa dedicar energia para criar esse documento. Para quê? Para que você primeiro consiga saber qual é a jornada do teu liderado. E depois você consiga entender nessa jornada, criar aliás nessa jornada, atividades em que ele haja de forma corretiva, se precisar, e preventiva. Porque cabe no dia dele. Só precisa deixar isso muito claro para ele, que cabe no dia dele agir de forma preventiva e também de forma corretiva. E aí com isso, com a agenda, com o momento ali, você consegue criar, eu brinco de líderes caça-fantasmas, né? Vou entregar a minha idade, você tá vendo esse rostinho aqui com a aparência de 22 anos, infelizmente eu tenho o dobro, eu tenho 44 anos, mas isso me dá inclusive a experiência de ter vivido várias situações como líder e que hoje me fazem poder trazer essa conversa para você aqui. E eu aprendi na marra, né? Aprendi na marra e depois tive mentores muito bons que me ensinaram bastante coisa. E hoje eu quero que pessoas não passem por isso. Quero que pessoas hoje não precisem passar por todas essas etapas, por todos esses anos de aprendizado, para que eles consigam exercer uma liderança de alta performance. De tudo isso, eu já pratiquei as perguntas, eu já fiz a antecipação, criei na cabeça da equipe para trabalhar com antecipação. Tenta colocar antecipação no dia a dia do teu time. Você vai fazer o teu dia render mais. E o deles também. Vai sobrar tempo para atividades diferentes. Aí você vai começar a fazer um mapa na sua cabeça onde eu vou colocar as minhas estratégias nesse tempo que sobrou. Porque a energia que você gasta corrigindo é muito maior do que a energia que você gasta prevenindo. Fica essa dica também aí. E a terceira e última ferramenta muito importante que você tem que aplicar é análise. Você precisa não só se preocupar em resolver os problemas, você precisa não só se preocupar em apagar os incêndios. Se você faz isso na sua mente, no seu dia a dia, se preocupa em apenas apagar incêndios, desculpa, eu vou ser franco com você, a equipe é reflexo do seu líder. A equipe é reflexo do seu líder. Se você é um líder que não tem um planejamento, que não age preventivamente, que não se antecipa, não adianta você querer que o seu time faça isso, porque ele não vai fazer, ele vai espelhar você. E quando você para analisar os problemas, você até está agindo de forma antecipada, porque você está evitando com a análise daquele problema e possíveis soluções, porque o errar é humano e vai ter erros, irão ter erros, e vão acontecer erros, e você vai precisar ter energia para resolver esses erros, sim. Mas o importante é você dedicar tempo para analisar os erros, para que você não gere a recorrência. E você não gerando recorrência, você causa 20% de produtividade a mais no seu liderado. Você causa 30% a mais de clareza no que ele faz. Ele sabe por que ele faz aquilo e por que ele tem que fazer aquilo. Ele tem 15% menos de estresse, porque ele não se estressa tanto gastando energia dobrada na correção, porque ele gasta energia feliz na prevenção.
E aí você tem uma equipe bem mais de alta performance. Essas dicas são fáceis e você pode colocar agora mesmo no seu time. Reúne ele, passa isso, tenta conversar, perguntar ou escuta a opinião deles, porque escutar é muito importante. E aí você vai ver que você vai dar uma cara diferente para sua equipe. Eu tenho uma mentoria de 28 dias que fala sobre alta performance, onde eu trabalho 4 segmentos importantíssimos ali, quatro elementos eu chamo na verdade eu não chamo de elementos, eu chamo de 4 segmentos mesmo para um bom liderado, onde ele aplica também 3 pilares, 4 fundamentos. Lembrei da palavra, obrigado produção. 4 fundamentos importantes que dentro de 4 fundamentos inseridos em 3 pilares, ele consegue em 28 dias expandir a mente dele para ser um líder de alta performance. Se você se interessou por isso, entre em contato, tá aparecendo no site aqui, www.reinovação.com.br, é o nosso site para nossa equipe conversar com você e te mostrar essa e muitas outras ferramentas para que você conduza o teu time para ser um líder de time de alta performance. Beleza? Um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.